Eu sou Frederick Charles Krueger, nascido em Springwood, Ohio, em 2 de setembro de 1938. Sou fruto de um estupro coletivo ocorrido num velho manicômio da Rua Elm, onde minha mãe foi trancada com 100 internos e por toda a minha vida fui assombrado pelos seus gritos de agonia. Amanda Krueger, minha mãe, me pôs para adoção. Fui adotado por um velho alcoólatra que me espancava e me cortava. Logo não aguentava mais tanta desgraça e o matei com as lâminas que ele usava em mim. Já adulto, arranjei um emprego e me casei e tive uma filha. Usando um carrinho de sorvetes, pude atrair as crianças para poder matá-las. Quando minha mulher descobriu os meus instrumentos de tortura, tive que estrangulá-la na frente de minha filha, que me entregou para a polícia. Mas por um descuido fui solto. Tive que me mudar da cidade, mas antes disso, os moradores se juntaram por vingança e colocaram fogo onde eu costumava passar as noites. Queimando vivo, invoquei os demônios do sonho, jurando que seria o maior assassino dos pesadelos. Daí fui atrás de jovens e adolescentes invadindo seus sonhos. Boa noite, pessoal do canal Noites de Arrepios. Hoje trago para vocês uma série de 3 vídeos sobre os principais slashers do cinema do terror: Fred Krueger, Jason Voorhees e Michael Myers. Falando sobre suas origens, seus filmes e o que eles representam para a cultura pop do terror. E no final, quero saber de vocês, quem venceria uma batalha entre eles? Por isso é importante a participação de todos vocês nos comentários. E para ficarem por dentro dos novos conteúdos, eu peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem o vídeo com seus amigos e se inscreverem no canal, se ainda não são inscritos. E para todos que são inscritos, ativarem o sino das notificações para ficarem por dentro dos novos conteúdos. E agora, sem enrolação, depois da vinheta do nosso canal para o mês do Halloween, bora pro vídeo. Primeiramente, vamos falar sobre a saga A Hora do Pesadelo. Veja a ordem certa para assistir os filmes e depois falaremos sobre a possível existência ou não de Fred Krueger. Se você também ama filmes de terror, já deve ter se perguntado: qual a ordem certa para assistir os filmes de A Hora do Pesadelo? Bem, o canal Noites de Arrepios fez um guia para você não perder nada do vilão Fred Krueger. A Hora do Pesadelo é uma das franquias de terror mais populares e assustadoras da história. Foi ela que apresentou ao mundo o icônico vilão Fred Krueger, que assusta desde a sua aparência, com o rosto derretido e uma luva com facas, até as inúmeras formas de eliminar suas vítimas através dos sonhos, ou melhor dizendo, dos pesadelos. Desde 1984, quando foi lançado o primeiro filme, a saga recebeu 7 capítulos, além de um remake em 2010 e um crossover com outra franquia de sucesso, Sexta-feira 13, no longa Fred vs Jason. E caso você queira assistir os filmes de A Hora do Pesadelo com Fred Krueger, preparamos uma lista com a ordem cronológica dos filmes em que o vilão atua. Confira. Vou falar de uma forma bem resumida para que o vídeo não fique muito extenso e nem cansativo, ok? 1. A Hora do Pesadelo, 1984. O primeiro filme da franquia conta com a história de um grupo de adolescentes da Rua Elm, que começam a ser atacados e assassinados por uma criatura deformada e com uma luva de facas de aço. Aos poucos descobrem que essa figura é nada mais nada menos do que Fred Krueger, um homem que foi morto pela vizinhança por ter molestado crianças e que retornou do mundo dos mortos para se vingar dos responsáveis e de seus respectivos filhos. Vejam o trailer icônico desse filme, que é considerado o melhor filme de Fred Krueger pelos críticos e público, e na minha opinião também. Mas diga-me nos comentários qual a sua opinião de qual foi o melhor filme da saga da Hora do Pesadelo de Fred Krueger,
Veja o trailer e tire suas próprias conclusões. The kids of Elm Street don't know yet, but something was coming to get them. There's something out there, isn't there? You could just see cuts happening. What did that, Lieutenant? I don't know. What has the coroner got to say? He's in the jar and puking since he saw it. They're gonna kill me for sure. Did you do it? There was somebody else there. He was locked in a room with a girl who went in alive and came out in a rubber bag. No one knows where he came from, nor who he will visit next. Nancy? There's something wrong with you. You're imagining things. Nightmare on Elm Street. Do you believe in the boogeyman? No. Whatever you do, don't fall asleep. She is the only one who can stop it, and if she fails, I'm your boyfriend now, Nancy. no one will survive. Welcome to A Nightmare on Elm Street. Modelo 2, A Vingança de Fred, 1985. Os ataques de Fred voltam a ocorrer com uma família que acabou de se mudar para uma elma. Desta vez, o vilão quer ir além e busca tomar o corpo de uma das vítimas para continuar se vingando da vizinhança no mundo real. Esse filme teve críticas negativas tanto por parte dos críticos quanto por parte do público, mas teve uma boa bilheteria. E você, o que acha desse filme? 3. A Hora do Pesadelo 3. Os Guerreiros dos Sonhos, 1987. No terceiro filme da saga, um grupo de adolescentes atormentados por Fred em seus sonhos passam por um experimento com uma nova droga. A intenção não é fugir do vilão, mas sim enfrentá-lo e acabar de vez com ele. Será que eles conseguiram? 4. A Hora do Pesadelo 4. O Mestre dos Sonhos, 1988. Depois de matar os sobreviventes da Rua Elm, o vilão agora busca tomar o poder de atrair outras pessoas para seus sonhos. Para isso, ele vai atrás de Alice, que acabou herdando o dom de sua amiga Kristen antes dela ser assassinada. 5. A Hora do Pesadelo 5. O Maior Horror de Fred, 1989. Quando Alice pensa que finalmente se livrou de Fred Krueger, os pesadelos começam a voltar. E para piorar as coisas, ela descobre que está grávida. Começa então uma corrida com seu marido Dan para salvar o bebê da vingança do vilão. 6. A Hora do Pesadelo 6. O Pesadelo Final. A Morte de Fred, 1991. O vilão continua incansável em sua vingança, matando uma série de crianças, agora em uma nova cidade. Entretanto, um grupo promete dar fim a tudo isso, contando com a ajuda de ninguém menos do que a própria filha de Fred Krueger. 7. O Novo Pesadelo. O Retorno de Fred Krueger, 1994. No enredo, Wes Craven, o diretor do filme original, cria uma sequência do seu clássico 10 anos depois. Na trama, a atriz Heather Langenkamp, espero que eu tenha falado o nome correto dela, encontra seu marido morto com as marcas das garras do vilão. Agora ela precisa voltar a interpretar Nance Thompson, sua personagem do filme, para encarar Fred e salvar seu filho Dylan do terrível monstro. 8. Fred vs Jason, 2003.
Depois que os moradores da cidade de Springwood adotaram uma estratégia de nunca mais falar do vilão, Fred não está mais conseguindo atacar suas vítimas e, consequentemente, ficando cada vez mais fraco. Para se vingar deles, Fred vai até o inferno, ressuscita Jason Voorhees e o envia para a cidade para que todos achem que ele retornou. Porém, seu plano não dá certo. E o mascarado começa a assassinar as pessoas que seriam suas vítimas, enfurecendo o vilão ao ponto dele querer eliminar seu rival. Faço uma observação com relação a esse filme, que tem recebido muitas críticas negativas, mas eu particularmente gostei, apesar que reconheço que o roteiro tem muitos furos, mas para quem gosta dessas duas franquias, eu acho um filme legal, nada mais do que isso. 9. A Hora do Pesadelo 2010, o reboot da franquia. Em 2010, um remake do primeiro filme da franquia foi lançado. Nele, a história se repete, e um grupo de adolescentes começa a ser atacado durante os seus sonhos. Aos poucos, eles descobrem que são vítimas de Fred Krueger, um abusador de crianças que foi assassinado pelos moradores da Rua L. Agora o vilão retorna para se vingar de todos. Faço também uma observação. Apesar desse filme ter recebido inúmeras críticas, tanto por parte dos críticos especializados quanto pelo público, principalmente por causa do Fred Krueger não ter sido interpretado de uma forma marcante, mas cá pra nós, ninguém vai conseguir superar a interpretação de Robert Englund. Na minha opinião, não foi o problema o ator em si, e sim um roteiro que não lhe favoreceu, e principalmente a maquiagem que não ficou muito legal e principalmente não facilitou a interpretação do ator. Mas eu acho esse filme muito interessante e mais sombrio do que o original, porém não supera o original. Veja o trailer do filme, tire as suas conclusões e deixe aqui os seus comentários. You opened this door, Krueger! What do you think I did? I didn't do anything! I'm having these dreams. And there's this man. And he's burned. Don't fall asleep. You have nothing to worry about. This won't hurt one little bit. Quem foi Fred Krueger? No filme, Fred Krueger é o espírito de um assassino de crianças que morreu em um incêndio e que agora assombra os sonhos dos adolescentes. Muitos fãs acreditam que essa história é baseada em um serial killer da vida real, que tinha um modus operandi semelhante e que teve um destino semelhante. Entenda como começou o boato. Uma postagem no Facebook de Lamaur
Foster, eu também espero ter pronunciado o nome correto, em outubro de 2017 afirmava ter encontrado o túmulo de Frederick Krueger. No post, Foster detalhou a história de um serial killer em 1800, que matou pelo menos 20 crianças na área com uma garra de jardinagem. A lenda da mídia social que afirma que o personagem de A Nightmare on Elm Street, Fred Krueger, já foi um verdadeiro serial killer, surgiu de uma pegadinha de Halloween de 2017. O problema é que a história evoluiu ao longo dos últimos anos para oferecer novos detalhes relevantes para diferentes áreas e perdeu seu aviso de brincadeira original. Esse foi o problema. A história se estendeu e acabou tornando-se teoria da conspiração. Então, na verdade, o Fred Krueger foi uma pessoa real? Não, Fred Krueger não foi uma pessoa real. Sinto desapontar todos vocês. Ele é um personagem fictício criado pelo diretor Wes Craven, já falecido, no filme de A Hora do Pesadelo. Ele é um vilão icônico, conhecido por assombrar os sonhos das vítimas. O criador de A Nightmare on Elm Street, de Wes Craven, disse que um artigo de notícias inspirou a criação de Krueger, não um serial killer de verdade. Aparentemente, o escritor teve a ideia do personagem de Krueger depois de ler um artigo de Los Angeles Times sobre uma família que se mudou para os Estados Unidos vindo do Killing Fields of Cambodia. Abre aspas. As coisas estavam bem. E de repente, o filho estava tendo pesadelos muito perturbadores. Fecha aspas. Lembrou Craven. Abre aspas novamente. Ele disse a seus pais que estava com medo de que, se dormisse, a coisa que o perseguia o pegasse. Então ele tentou ficar acordado por dias a fio. Quando ele finalmente adormeceu, seus pais pensaram que a crise havia acabado. Fecha aspas. Craven também se baseou nas próprias experiências para dar vida ao personagem. No comentário do DVD de A Nightmare on Elm Street, ele relata uma época em que, quando criança, um velho assustador caminhava pelo lado de fora de sua janela. O homem estranho parou e o assustou antes de seguir em frente. E a memória ficou com o cineasta, que estava curioso sobre a psicologia do desejo desse homem de assustar uma criança como essa. E mais, o valentão da infância de Craven também foi fundamental nas origens de Fred Krueger, com o vilão do terror compartilhando o mesmo nome do algoz de Craven na vida real. Quem quer que fosse Fred Krueger, ele também inspirou o nome do vilão Krueger na Última Casa à Esquerda. Como se criar uma história original e emocionante não fosse difícil o suficiente, fazer o filme também era um desafio. Abre aspas. Todo o estúdio rejeitou. Eu tenho a carta de rejeição da Universal emoldurada na parede do meu escritório. Fecha aspas, revelou Craven. Então, aí está. Como você pode ver, a verdadeira história por trás de Fred Krueger é um mix de vários rumores, notícias incríveis e memórias de infância. Chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham gostado e deixem nos comentários o que vocês acham. É possível ter existido um Fred Krueger de verdade? Ou não passam apenas de boatos e fake news criados pela internet? Diga-me nos comentários e não deixem de verem os outros vídeos sobre os slashers do cinema, do terror. E também não deixem de acompanhar a programação durante o mês de outubro, o mês do Halloween, que está muito legal. Então curtam, comentem, compartilhem os vídeos com seus amigos que gostam de terror, inscrevam-se no canal e ativem o sininho das notificações para ficarem por dentro dos novos conteúdos do canal, para o engajamento desse vídeo e também do canal. E assim eu poderei trazer novos vídeos muito legais, feitos especialmente para vocês.
Vejo vocês durante a semana. Até a próxima, pessoal.